tabu. Muitas pessoas não entendem, às vezes fala doação de corpo, a pessoa acha, nossa, vai doar o corpo pra quê, né? Quando a última homenagem não é um sepultamento, mas um pacto com a ciência. Um lugar onde a morte ensina. Várias universidades não têm essa possibilidade, eles acabam utilizando de peças de plástico que não tenha nem um décimo da precisão que você tem quando você tem esse contato com o corpo. Uma estrutura que transforma o luto em conhecimento. A emoção da manifestação da doação ao vivo em um podcast e a vontade respeitada. Eu tô aqui nesse corpo que me é emprestado. Quando eu morrer, eu vou deixar esse corpo pro UFMG e vou seguir meu caminho. Pra mim, a morte é isso. As técnicas mais avançadas de conservação. Cadáveres formolizados. O cadáver formolizado, ele dura para mais de 10 anos quando bem conservado, né? Tecnologia Fresh Frozen. Nós temos uma câmara fria que é mantida a 8 graus negativos. Vou abrir aqui, porque dentro dela são mantidos preservados cadáveres. A polêmica dos corpos do manicômio de Barbacena. Foi um antepassado um pouco sombrio, que a gente realmente sente muito por tudo que aconteceu, da forma como aconteceu. Você assiste a partir de agora, Vida Após a Vida. A morte é um destino inevitável para todos. Mas aqui na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, ela ganha contornos que vão além dos rituais de despedida. Eu sou o Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar o Vida Após a Vida, o programa de doação de corpos da universidade que tem ajudado estudantes a estarem aptos a lidar com pacientes vivos. Vamos abordar as curiosidades, como e onde os cadáveres são preservados e a importância desse programa para a ciência. Para não perder, acompanhe até o final, mas antes deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Uma paciente terminal que lidou com a morte de uma forma diferente. Como que você lida com a ideia da morte? A morte, ela assusta. Se fosse um homem bom, teria morrido. Ela foi parando de tocar. Parou de tocar violão, parou de cantar, parou de tocar piano. E a vida dela foi despedaçando assim, aos pouquinhos. Assim. Tudo que temos é o presente. O futuro é incerto. A manifestação de um desejo bonito e altruísta no Vim Te Mostrar ao Vivo. Eu tô aqui nesse corpo que me é emprestado. Quando eu morrer, eu vou deixar esse corpo pro UFMG e vou seguir meu caminho. As últimas postagens de uma pessoa que viveu intensamente. Essa fase acabou e vou seguir meu caminho. Uma despedida bem-humorada e emocionante. Estou feliz e em paz. Agradeço a Deus a Mãe, ao meu anjo da guarda que vai tirar férias prêmio. Ela queria assim, que na hora que ela estivesse doente lá, que não tivesse muito remédio de dor, não tivesse fazendo mais efeito, que eles sedassem ela e deixassem. E foi o que foi feito. E eu confesso que quando chegou lá a notícia da morte da Mone Mello, aquilo me deixou muito emocionado. A doação de um corpo para a ciência. E ela com certeza está contribuindo com muitas vidas, né, através do corpo dela mesmo após a morte. Um dia, um médico atestará que meu cérebro cessou de funcionar e que, numa forma essencial, minha vida chegou ao fim.
O trecho que você acabou de assistir foi de uma reportagem sobre a doação do corpo de Moni Melo à Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela manifestou o seu desejo no Vim Te Mostrar ao vivo e quando faleceu, nós continuamos contando a história. Agora, voltamos à instituição que recebeu o corpo dela. O programa Vida Após a Vida é a iniciativa pioneira da Faculdade de Medicina da UFMG, que transforma a doação voluntária de corpos em um elo vital para o avanço da ciência e a formação de profissionais de saúde mais preparados. Para que um corpo se torne um instrumento tão importante para os estudos, o processo começa muito antes do laboratório. Antes de tudo, o doador deve manifestar a sua vontade. Quem recebe esse primeiro contato é o Henrique, que trabalha há cerca de 10 anos, recebendo potenciais doadores de corpos. O meu trabalho no projeto é receber ligações, agendar as entrevistas, e-mails. Então essa parte é a mais administrativa. O Henrique agenda um bate-papo presencial para que o doador seja orientado. O primeiro passo é comunicar à família o desejo de disponibilizar o corpo para a ciência logo após a morte, pois o familiar será responsável por acionar a Faculdade de Medicina assim que o falecimento é atestado. Após a confirmação do óbito, a logística e a burocracia entram em ação. O assistente administrativo Sérgio Eduardo é um dos profissionais que fica no plantão. Primeira coisa, entra em contato com nós, parte da administração, da administrativos. A gente pede declaração de óbito, a carteirinha, o termo de doação que manda, a gente coloca no grupo, que a gente tem um grupo, coloca no grupo. Normalmente a gente entra em contato com o DI ou os TAC, que são os técnicos, né? A partir do momento que a gente coloca lá no grupo, já se sabe todo o processo como que vai caminhar, né? O Maurílio mesmo, que tem um vasto conhecimento dentro dos cartórios, é um dos primeiros a tomar frente. O Maurílio já tá. Tem hora que alguém coloca lá, que eu coloco, o Maurílio já tem contato, porque acontece isso muito. Uma pessoa, assistente social me liga, o filho liga pro Maurílio, outros ele ligou às vezes pro Cleverson, e isso aconteceu. E a hora que eu falo, tá chegando isso aqui, não recebi a documentação. Maurílio, já acabei de receber. Então assim, aí quem recebe já dá todo esse encaminhamento, já marca pro dia seguinte para a família vir, normalmente no início da manhã, para encontrar com o Maurílio, para a gente ir no cartório e dar o prosseguimento da questão da documentação. E nesse momento, o Eustáquio e o EDI já providenciaram a remoção do corpo à Faculdade de Medicina. Ele fala sobre os desafios que enfrenta no dia a dia. No momento, eu penso que às vezes a dificuldade das pessoas é o conhecimento total do que se faz com esse corpo aqui na faculdade. Porque aí as pessoas às vezes têm um receio de doar porque não tem um conhecimento total do que se faz com o corpo, né? Como que é feito isso aqui dentro da instituição. E isso, quando a partir do momento que vem ser divulgado, vai ao conhecimento até dos familiares para saber que esse corpo está vindo para cá para um estudo. Então eu acho que é por aí que essa divulgação é para essas pessoas que tenham mais conhecimento para que se usa o corpo aqui na faculdade. É a questão da gente entender o papel de cada um de nós no processo do atendimento familiar. Que ali do outro lado, né, nós estamos aqui trabalhando com um profissional, mas do outro lado tem uma família que perdeu um ente querido, um familiar, e isso essa forma de você atender, e você não é sentir total, porque não vai acontecer, mas você tem que passar um pouquinho daquele sentimento que aquelas pessoas estão, naquele momento está acontecendo com eles, para a gente tentar amenizar um pouco dessa dor da família. O outro assistente administrativo é o Maurílio. Ele que atua no programa de doação de corpos da UFMG desde o início, pontua a evolução da iniciativa. Todas as universidades precisam dos corpos, né? Para todos os cursos da área de humanas. Não só a Faculdade de Medicina, mas odonto, todos eles precisam. Atualmente as universidades funcionam com manequins.
E nós temos o privilégio de ter os corpos. O estudo com anatomia, com os corpos, é muito melhor. E a Faculdade de Medicina organizou essa recepção de corpos, a formalização deles. Então não tem mais... Antigamente existiam corpos de indigentes, pessoas que não tinham uma formalização de doação. E a partir desse momento ficou mais tranquilo para a gente receber os corpos, com toda a documentação formal, né, dos cartórios. Então, esse para mim é o melhor. Não só a reorganização administrativa, mas também pela formalização de termos corpos com toda a documentação correta para poder ter tranquilidade para os alunos da faculdade. Ele destaca a importância do contato com o familiar do falecido logo após o óbito e o papel dele na orientação aos cartórios. Um cartório de Belo Horizonte mesmo, o dono do cartório falou que não ia aceitar isso porque ele não tinha conhecimento dos processos de doação e ele acreditou que seria tráfico, que seria venda. Mesmo eu me identificando como um servidor federal, ele não entendeu isso. E ele falou assim, só autorizo se o juiz me determinar. E é claro, explicou para o juiz já conhece, determinou isso. E outros os cartórios do interior de Minas Gerais que ainda não estão acostumados. Recentemente tivemos lá em Cláudio e com a presença inclusive de advogado, porque eles não sabiam como tratar. Então, esse trabalho com os cartórios, ele está melhorando, porque Minas Gerais inteiro já está sabendo desse programa, né? A imprensa, vocês têm divulgado muito bem isso. Depois que Itatiaia também mostrou, parece que a coisa alastrou. E o boca a boca é incrível. Como o parente não vai ter gasto, que é uma vantagem, ele não vai ter gasto nenhum com caixão, essa indústria é cara. Coroa de flor, caixão, velório, isso é muito caro. Então, como a família não tem esse gasto, então a coisa está melhor. Eu estou entrando aqui no Laboratório de Anatomia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, e aqui nós temos cadáveres formalizados, peças que são utilizadas por estudantes para aprendizagem. Mas aqui, ó, nós temos uma câmara fria que é mantida a 8 graus negativos. Vou abrir aqui. Porque dentro dela são mantidos preservados cadáveres no sistema Fast Frozen. Esses cadáveres, especificamente, são usados por médicos já formados, cirurgiões, para que possam realizar treinamentos para estarem aptos a realizar procedimentos em pessoas vivas. No laboratório, dezenas de cadáveres cobertos. Todos ali foram doados, ou seja, as pessoas manifestaram previamente a sua vontade de contribuir para a ciência e seus familiares concordaram com essa decisão. E é neste local que conversamos com a Poliana Helena, a coordenadora do programa Vida Após a Vida, enquanto, ao fundo, alunos dissecam um corpo. Ela destaca que a doação de corpos ainda é um tabu. Muitas pessoas não entendem, às vezes fala doação de corpo, a pessoa acha, nossa, vai doar o corpo pra quê, né? E é simplesmente para os alunos poderem aprender. E eu sempre falo, os alunos, eles vão atender um paciente lá no hospital, fazer uma cirurgia, fazer um exame. Imagina ser atendido por um aluno que talvez não tenha tido nenhum contato com o corpo humano real, numa aula, em algo nesse sentido, não tenha aprendido nesse nível de profundidade, né? Então o conhecimento, ele é realmente diferenciado. A profissional de saúde que está à frente do programa de doação de corpos da Faculdade de Medicina da UFMG ressalta a importância da iniciativa. A gente também, além de ter as aulas com os cadáveres, a gente permite com que dentro de projetos os alunos eles consigam dissecar. Então dissecar é o ato do aluno poder ir dissecando, cortando o cadáver, expondo as estruturas e dessa forma aprendendo até questão de nível de profundidade de estruturas, relação com outras estruturas ao redor. E isso é muito importante para o aprendizado deles. Ela fala sobre a sua realização por estar à frente de um programa de doação de corpos que é pioneiro no país. Nossa, para mim tá sendo um sonho,
porque o programa, eu tenho uma equipe maravilhosa, eu tenho alunos maravilhosos, e é uma equipe muito bem estruturada e organizada, então todos os fluxos, eles são muito bem estabelecidos. Então, para mim, tá coordenando um programa que ele tem já, esse ano, completando 27 anos, para mim é fenomenal. Ao todo, no Brasil, eles são 43 programas de doação de corpos, sendo que alguns estão sendo implementados no momento, né? Nós somos um dos mais antigos do Brasil, datamos desde 1999, do programa Vida Após a Vida, e muitos nos procuram para poder implementar seus próprios programas. Recentemente, a mídia levantou a polêmica dos corpos dos falecidos no antigo manicômio de Barbacena, que foram comprados pela UFMG e outras universidades. Nós abordamos o assunto com a atual coordenadora do Vida Após a Vida. Foi um antepassado um pouco sombrio, que a gente realmente sente muito por tudo que aconteceu, da forma como aconteceu, e veio para somar, de certa forma, no que temos hoje, porque evoluiu a forma de pensar e a forma como é feito todo esse processo. Porque a gente passou por uma fase não tão boa, mas agora a gente está numa fase onde tudo é permitido pela legislação, tudo é burocrático e assinado em cartório, então não tem nada fora da lei no que a gente faz aqui atualmente. Então tudo serviu para uma evolução. Antigamente eram corpos não reclamados, então tinha muita questão de compra de corpos, então algo que não é permitido atualmente e que a gente, inclusive, não tem nem corpos daquela época mais, que eles já foram enterrados. Os corpos que a gente tem hoje são somente do programa de doação de corpos. No Brasil, o panorama de doação de corpos ainda é um caminho em construção. Embora seja totalmente legal e regulamentado, o número de doadores ainda é pequeno, perto da necessidade de mais de 300 faculdades de medicina do país. Para aqueles que desejam deixar esse legado, o procedimento é seguro e fácil. Primeiro, entre em contato com a gente. A gente tem um telefone e um e-mail, né? Então pode entrar em contato com a gente pelo telefone ou pelo e-mail do programa Vida Após a Vida. Tem todos os nossos contatos no site. Então, se digitar lá no Google Vida Após a Vida UFMG, vai aparecer lá no site com todos os contatos e também todas as informações. A pessoa agenda uma entrevista, a gente conversa com ela, não é bem uma entrevista, é mais uma conversa. A gente conversa com essa pessoa e explica todos os procedimentos. Nesse encontro, a pessoa assina um termo de doação e preenche um questionário pra gente com algumas informações, né? Só de ter feito isso e já os familiares estarem informados do desejo, já é suficiente para que a doação aconteça. Então, a pessoa assina o termo de doação, os familiares, após o falecimento, né, entram em contato com a gente já dá andamento a toda a burocracia que foi explicada, né, pelo Maurílio e pelo Serginho. O doador recebe, então, um documento que atesta a sua vontade de doar o próprio corpo. Então, ela recebe uma carteirinha de doador e uma folha de contatos. A folha de contatos fica com os familiares e a carteirinha fica com ela, que também tem alguns contatos que pode ligar caso tenha o falecimento. Não tem custo nenhum, porque o transporte funerário é por nossa conta, por conta da UFMG. Então, em um raio de até 1.000 quilômetros de distância daqui, a gente consegue buscar o corpo sem custo nenhum para os familiares. Importante! Mesmo que o doador manifeste a sua vontade, os entes queridos têm que concordar. Os familiares de primeiro grau, eles têm que aceitar, senão a UFMG não recebe mesmo a pessoa tendo assinado o termo. Então é importante que os familiares estejam cientes. Mas há corpos que não podem ser doados. Então a gente não recebe doenças como ebola, a encefalite espongiforme, que é a doença da vaca louca, o Covid-19 em período de transmissibilidade, assim como o mpox, né? E também casos que precisem passar para o ML para fazer algum tipo de procedimento de investigação de causa-morte, incluindo o suicídio, né? São casos que a gente não recebe. E quanto tempo um corpo doado fica na UFMG? Aqui a gente tem duas formas de conservação. Tem o cadáver formolizado e tem o cadáver no fresh frozen. O cadáver formolizado, ele dura para mais de 10 anos quando bem conservado, né? Aqui os nossos cadáveres duram bastante. O cadáver do fresh frozen, ele tem uma duração em média de 2 a 3 anos, ou a depender do número de procedimentos cirúrgicos que são feitos nele. Porque os cadáveres do fresh frozen, eles são utilizados por médicos já formados, treinarem cirurgias avançadas. Então, eles treinam no cadáver aqui antes de operar o paciente lá no hospital. Então, por exemplo, ano passado, com a retomada de transplante de pulmão do Hospital das Clínicas, depois de 10 anos sem ter, os médicos cirurgiões vieram, fizeram um treinamento do transplante aqui, para depois operar o paciente lá.
Então, a depender do número de procedimentos que for feito no cadáver e da extensão do procedimento, ele tem uma duração média de 2 a 3 anos. A Poliana falou sobre cadáveres formolizados e o sistema Fresh Frozen. Mas qual é a diferença entre os métodos de conservação? O formolizado é a substância que é injetada para conservação, né? O Fresh Frozen, ele tem uma certa quantidade de formol, também em sua formulação, só que essa formulação a gente ainda não divulga, que está em processo de patente, né? Já o formol é o cadáver que a gente disponibiliza para graduação pela questão da durabilidade. O formol, ele mantém as suas características em relação às estruturas, posicionamento, mas em questão de textura e coloração altera, né? Já no Fresh Frozen, tanto a textura quanto a coloração se aproxima do que é no vivo. Então, melhor para simulações cirúrgicas. Estudantes de medicina destacam a importância do programa Vida Após a Vida para o futuro dos profissionais que cuidarão da saúde da população daqui a alguns anos. Eu acho que é extremamente relevante, principalmente porque tendo contato com a peça real é completamente diferente de uma peça que tentaria imitar no plástico, né? E também a gente começa a ter um contato com o corpo ali, que foi uma pessoa de verdade, que a gente já tem esse contato mais na questão humana, né? É uma experiência muito especial, né? Eu sou monitora de anatomia também, então faz 1 ano e meio que eu ajudo os meninos do primeiro período aqui também, auxiliando na matéria de anatomia. E trabalhar com as peças é muito legal, porque você consegue, além de ter o aprendizado base, a gente consegue ver variações anatômicas, ver como que isso vai se refletir lá na pessoa que a gente está atendendo no nosso consultório, né? Quando a gente começa a atender as pessoas também, igual agora no 5º período a gente já está realizando atendimentos, a gente vê como na realização do exame físico, saber uma boa anatomia, tendo estudado em corpos reais, faz total diferença. Eu acho que é uma oportunidade muito única que a gente tem, porque várias universidades não têm essa possibilidade, eles acabam utilizando de peças de plástico que não tenha nem 1/10 da precisão que você tem quando você tem esse contato com o corpo, e te ajuda também a se tornar uma pessoa mais humana, uma perspectiva mais humana sobre a sua futura profissão. Em breve mexeremos com pessoas de verdade, então ter esse contato desde o início é muito gratificante, é uma oportunidade muito diferenciada. Não é uma coisa que a gente tem contato todo dia, então quando a gente chega a gente tem sim aquele susto, aquela insegurança, aquela apreensão inicial, mas conforme a gente vai estudando, a gente vai aprendendo a lidar com a morte de uma perspectiva mais biológica, a gente vai se acostumando e, de fato, aprendendo a ver aquilo como se fosse parte da sua profissão mesmo, parte das coisas que você vai fazer durante o seu dia a dia. Acredito que os cadáveres, eles são, acho que o início do curso de medicina, sabe? A anatomia é uma das principais disciplinas do curso de medicina, principalmente no início, e ter contato com cadáveres de verdade, né, peças reais, extrapolam a dimensão biológica da coisa, no meu ponto de vista. Então, eu lembro quando eu tive o primeiro contato com uma peça de cadáver no laboratório, na primeira semana de aula, eu parei e pensei por um breve momento, e aquilo ficou gravado na minha mente. Esse homem era um senhor, esse homem foi um homem que viveu, amou, perdoou, errou, assim como eu, e hoje está aqui, eu podendo desfrutar desse momento e aprender com ele, sabe? Ainda que coisas simples que a gente começa a aprender no início do curso, mas que foram extremamente importantes, e extrapolar realmente a coisa biológica. Ter aquela coisa mais sentimental e de pensar um pouco mais em quem estava ali. Não era só uma peça biológica, um corpo, era alguém. E a lida com os cadáveres é tratada com muito cuidado pela UFMG. Principalmente a questão do respeito, né? A gente é orientado desde o primeiro momento a não divulgar fotos, não tirar fotos, não banalizar aquele corpo e não tratar ele de uma forma como se fosse só um objeto, porque aquilo ali é parte de uma pessoa, é parte de uma identidade, de alguém que, igual a gente, teve uma vida, teve uma história, teve sentimentos também. Então, acho que a questão principal é a questão de respeito àquele corpo, porque é uma pessoa, de fato. A universidade honra a memória daqueles que contribuíram para a ciência ao doar o corpo para a Faculdade de Medicina. Os corpos, eles são utilizados aqui. Quando eles não são utilizados, eles são enterrados, né? Então a prefeitura busca o corpo aqui, enterra em algum cemitério que tem alguma vaga, mas a gente tem um mausoléu no Cemitério da Saudade que ele é simbólico para os familiares que querem visitar. Então, dia de finados, aniversário, que a pessoa tem aquela costume de ir no cemitério, né? Para poder visitar, deixar flores, a gente tem um mausoléu com os agradecimentos aos doadores.
Um exemplo que marcou a história do canal Vim Te Mostrar e a trajetória profissional deste jornalista é o de Moni Melo, uma paciente paliativa que expressou ao vivo para a nossa audiência o seu desejo de doar o corpo para a ciência. É para todos nós. Todos nós iremos morrer mais cedo ou mais tarde. Eu acredito que a gente vai embora quando a gente cumpre o que a gente tem que cumprir aqui na Terra. Quando eu descobri foi muito tranquilo. Por quê? Eu já desconfiava que eu tinha câncer e todo exame que eu fazia dava negativo. Quando eu fiz um exame que deu positivo, falei, nossa, ufa, agora eu vou tratar minha doença. Porque eu já sentia que eu tinha. Eu sentia que o meu nódulo era diferente daquele primário, né? Que não era... que era um fibroadenoma, que não era um câncer. Então eu senti confortável por poder tratar a doença. Hoje, 8 anos depois, para mim, é a coisa mais normal do mundo ter câncer. Então, eu tenho uma vida totalmente normal para quem tem câncer. Né? Que aí é o médico, é fazer quimioterapia, é mudar de protocolo. Eu acabei de mudar. Segunda-feira foi a minha primeira medicação desse novo protocolo. E acompanhar sempre. Eu percebo que você leva, né, a doença, a condição que você tá, a questão da doação do corpo, a finitude, de uma forma muito leve, muito tranquila, né? Sim. Você tá sorrindo o tempo todo. Você tem uma energia muito boa, assim, é agradável estar do lado dela, não é? Como que você lida com a ideia da morte, que vai chegar para todos um dia? Como que você se relaciona com isso? Bom, eu estou aqui, eu acredito que eu já tive várias vidas e terei várias outras vidas. É um processo de evolução. Eu estou aqui nesse corpo que me é emprestado. Quando eu morrer, eu vou deixar esse corpo para o FMZ e vou seguir meu caminho. Para mim, a morte é isso. Inclusive, no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma passagem que fala: se fosse um homem bom, teria morrido. Porque eles consideram que quanto mais rápido você aprende, é como se fosse uma escola. Você está aqui, no mundo de provas e expiações. Você tem prova, você tem trabalho, você tem coisas para aprender. Quando você aprende, como na universidade, você forma e vai embora. Vai seguir seu caminho. É assim que eu vejo a morte. E você já teve medo da morte em algum momento da vida? Nunca tive. Nunca tive. Eu sempre tive curiosidade em relação à morte. Quando eu era criança, o avô da minha vizinha faleceu. E ele também era meu vizinho. E nós fomos escondidas ao velório dele. E aí tava o caixão, as pessoas eram veladas muito em casa ainda. Então ele tava com a cabeça pro fundo e os pés pra frente da rua. E o que me assustou foi porque ele tava de sapato. Eu saí correndo de medo. Falei, gente, por que o defunto tá de sapato? Então, eu fui embora sem entender por que ele tava de terno e sapato. Porque eu imaginei que eu fosse chegar lá e ver um corpo, talvez sem roupa. Não lembro, eu tinha 5 anos. Então, isso atiçou a minha curiosidade. Moni Melo faleceu em 2 de outubro de 2024. 1 ano e 2 meses após ela manifestar o seu desejo no Vim Te Mostrar ao vivo de realizar a doação do seu corpo para a ciência. Ela foi trazida para a Universidade Federal de Minas Gerais, que tem um programa de doação de corpos que é pioneiro no Brasil. E depois que ela faleceu, fomos até a casa desta guerreira e gravamos uma reportagem especial. Uma homenagem a uma pessoa que fez da sua passagem um ato nobre e generoso. Para assistir, clique no card que aparece na sua tela ou no link disponível na descrição.
Quer ter acesso a conteúdos exclusivos, bastidores, ter o seu nome citado nos vídeos e ainda participar de um grupo no WhatsApp comigo? Participe do clube de membros do canal Vim Te Mostrar. É só clicar em Seja Membro. No final deste vídeo, os nossos apoiadores serão mencionados. E você? Consideraria doar o seu corpo para a ciência? Comente aqui, eu leio todos os comentários. E para mais informações sobre o Vida Após a Vida, clique no link que está disponível na descrição deste vídeo. Você fica agora com os membros do canal Vim Te Mostrar, pessoas que nos ajudam a continuar trazendo mais conteúdos como esse. E se você está assistindo e quiser nos ajudar, compartilhe esse vídeo com 3 contatos pelo menos. Um grande abraço, muito obrigado. Até a próxima. E agora, os nossos membros, pessoas que ajudam o canal Vim Te Mostrar a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Cíntia Aper Ortiz, Rafaela Costuras, Sandro Fernandes, Claudionir e Lídia Rabelo, Diego Assunção, Sabrina Suzuki, Wellington Costa, Bruno Neto, Rodrigo Limão, Vera Dias, Jan Cirna, Cris Barros, Gisele Correia, Justina de Lara, Rodrigo Bento, Camila Marins, Vigilante e Leonardo Lima, Marisa de Lima, Vlog do Rodrigo Aventureiro, Marcelo, Silvio de Oliveira Silva, Antenor Vieira, Quitéria Silva, Carla HNK, Christian Hack, Telmo Luiz da Lanora, Jefferson G.2, Carlos Lima Pregação, Angra Jesus dos Santos, Maria Luciana Soares Alves, Walker Volpe, José Santos, Eliene Maria Santos, Cláudia Pina, Ricardo Abel, Paloma Santos, Ana Vilela, Adenilce, Gilberto Oliveira, Sebastiana Juvino, Sabino Lara Brasil, Cidinha Afonso, Edme Poliana, Josiane Vidal, Andrei Melo e Henrique Rocha Real. Gratidão a todos que apoiam o canal Vim Te Mostrar. Seguimos juntos!